Olá, eu sou o Jorge Santos e você está no canal Tarô Terapia, uma jornada de autoconhecimento através do tarô. Este canal é um canal interativo, participativo. Os temas aqui abordados são sugestões dos inscritos do canal. Continue mandando seus temas, todos vocês que já enviaram, continuem enviando. Você que ainda não enviou o seu tema, por favor, envie para que nós possamos ter conteúdo e dar continuidade ao canal. Mesmo que seja um tema que já tenha algum vídeo aí, não tem problema, porque o tarô é infinito e ele sempre vai trazer uma mensagem diferente. Hoje, atendendo a mais uma inscrita do canal, nós vamos perguntar ao universo, ao tarô, o que ele pode nos revelar sobre trauma. Vamos ver aí o que ele vai nos trazer sobre trauma. Deixe sempre o seu joinha, deixe sempre o seu comentário, se você está gostando do canal ou não. A carta do julgamento. Olha só, gente. O julgamento ele é uma carta forte, tá? É uma carta forte. O julgamento é uma carta kármica, é uma carta que fala de momentos difíceis na nossa vida. Então, o julgamento, com relação ao tema, o trauma, fala muito de choques que nós sofremos, tá? Então, quando nós temos aquele impacto, aquele choque, nós ficamos traumatizados. E muitas vezes esse trauma vai ser levado conosco. Então o impacto de uma situação ou de algo que a gente vivencie, ele vai nos causar um dano emocional. E este dano emocional, se não for tratado, se não for curado, vai se tornar um trauma. E a gente vai ter o quê? Medo, insegurança, e muitas vezes até uma certa dependência de ficar enclausurado dentro de si mesmo. Então, o trauma ele está ligado também ao impacto das emoções. Aquilo que nós sofremos, aquela notícia que nos chega de uma maneira inesperada, um fato que realmente tira o nosso chão. Então, são situações que marcam. E se a gente não tiver uma boa estrutura e soubermos superar aquilo, buscar, né, na fé, na esperança, a gente vai ficar para o resto da vida dependente daquele trauma, emperrando a nossa vida. Então existem situações que marcam, que são muito fortes, mas na energia do julgamento, o tarô fala, não leve para a sua vida esse karma, não crie este karma. Ou seja, foi um impacto, foi doído, foi sofrido, mas você tem que se esforçar para superar. Então os traumas eles são superados com o nosso esforço e às vezes até uma ajuda externa, se for o caso, uma terapia, um processo psicológico, um tratamento. Então existem várias causas, mas o trauma emocional diante de um impacto que muitas vezes é negativo, porque o impacto positivo não vai te causar dano nenhum. Pelo contrário, vai elevar aí o seu astral, a sua energia. Mas um impacto negativo, muitas vezes fica registrado como um trauma. E se a gente não souber trabalhar isso, se limpar, soltar isso, a gente vai fazer com que isso venha nos acompanhando. Por isso a energia do julgamento. Nós vamos criando esse karma diante de uma situação que ficou registrada, marcou fortemente e a gente não soube soltar, não soube superar.
Trauma nada mais é do que choque, né? Aqui o tarô ele traz um 4 de espadas. Os medos de enfrentar a vida, 5 de espadas. O rei de espadas, olha lá, gente. E um 2 de copas. Poxa vida. 3 cartas de espada, o mental. Espada é mental. O que acontece? Como o universo falou, o tarô mostrou, que nós, muitas vezes, se não trabalharmos aquele trauma, aquilo que ocasionou em nós um certo dano, nós vamos criar um karma. Vamos levar aquela situação, podemos ter aí muitas dificuldades em superarmos situações, enfrentarmos situações, muitas vezes teremos também medo, e o medo é bloqueio. A gente acaba nos bloqueando, deixando escapar as oportunidades. Como é uma carta kármica, mostra que nós mesmos somos responsáveis. Então o choque, o abalo, o impacto foi muito grande, nos traumatizou. É momento da gente saber trabalhar aquilo da melhor maneira possível e se livrar ou amenizar aquilo e saber levar a vida. Tá certo? Sempre sai assim, né? As cartas voltadas à questão. Então saíram 3 naipes de espadas. Saiu 4 de espadas, 5 de espadas, rei de espadas. O nosso mental é a grande chave. É aonde nós vamos encontrar soluções. Se o nosso mental fica registrado numa decepção, num trauma que nós vivenciamos lá atrás, se o nosso mental não consegue apagar aquilo, nós precisamos de ajuda sim. Nós vamos precisar de amparo sim. Então fala que muitas vezes este trauma vai nos bloquear, vai deixar a gente indefeso, nós teremos dificuldades na área amorosa, na área financeira e em todas as áreas da nossa vida. Então, nós temos que soltar esse apego do trauma, porque o trauma ele marca, tá, gente? Marca bastante, só que existe a superação. Nada é eterno. Então, se a gente tiver força de vontade para superar aquilo, mesmo que devagar, a gente vai conseguir superar. E vai conseguir tirar esse karma dessa existência criada por nós mesmos mediante uma situação que nós vivemos. Então, tudo está no nosso mental. Saber que muitas vezes aquele trauma, aquela situação, nos tornou mais fortes para continuarmos a viver. E mesmo assim a gente prefere se render ao choque, ao estado emocional. Então, nós precisamos sim defender aquilo que é o melhor para nós. Nós precisamos ter autocontrole sobre as nossas emoções para que a gente também possa se recuperar. E muitas vezes um choque, um trauma, precisa de externo, uma ajuda externa, um profissional da área para nos ajudar. Mas se não tiver o nosso esforço, se não tiver o nosso empenho, se o nosso mental ficar totalmente ligado a essa lembrança do trauma, nós vamos carregar isso o resto da vida. E o trauma realmente é um choque grande, e um choque que muitas vezes nos causa muita dor, muito sofrimento, e alguns conseguem superar com mais facilidade, mais rapidamente, outros mais lentamente, e tem uns aí que são mais frágeis, acabam se entregando por total. Aí vai criar realmente essa condição karmática para os seus dias, tá? Então aqui foi isso o que o tarô quis dizer. Para que a gente possa superar um trauma, nós precisamos buscar forças dentro de nós. Nós precisamos saber que a vida continua, saber que nós temos que fazer a nossa parte. Aliás, o rei vem para defender o que é seu. E muitas vezes, diante de um trauma, a pessoa não tem mais sentido para viver. E está criando aí, ó, essa energia kármica. Tá bom?
Ficou aí mais uma videoaula, hoje falando de trauma. Não esqueça de participar enviando o seu tema. Caso você ainda não conheça o canal Tarô, Paz, Luz e Amor, dê uma passadinha por lá que eu estou te esperando. Eu fico por aqui, mas espero você para um próximo encontro, para mais uma videoaula aqui no canal Tarô Terapia, uma jornada de autoconhecimento através do tarô, comigo, Jorge Santos. Meu super abraço e até logo mais. Tchau, tchau.